Olá pessoal, meu nome é Gabriel Galdino, sou cidadão daqui de Olinda e hoje vou falar para vocês sobre os senadores federais. No vídeo passado eu falei sobre os deputados federais e eu coletei uma pesquisa e passei para o caderno. Da mesma forma eu fiz com a pesquisa dos senadores federais. Passei para o caderno e aqui vou falar para vocês. Vamos lá para o vídeo. Legislativo é o senador federal. Ele faz parte dessa esfera política aqui brasileira. Então vamos lá. Atribuições. O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Pode-se afirmar assim que o Poder Legislativo Federal é bicameral. São funções típicas do Poder Legislativo: legislar e fiscalizar. A função de legislar, vamos lá para ela. A função típica de legislar diz a respeito à edição de atos normativos primários, que são aqueles cujo fundamento decorre diariamente da Constituição Federal e que podem instituir direitos ou criar obrigações. O conjunto ordenado de atos por que passa a proposição normativa até que se torne uma norma é chamado de processo legislativo. O processo legislativo compreende a elaboração de ver glossário legislativo. Dentre eles tem emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. A função de fiscalizar, vamos para ela, né? Por um princípio republicano, os cidadãos, diretamente ou por meio de seus representantes eleitos, podem fiscalizar o governo, verificando a adequada aplicação dos recursos públicos e o respeito às normas, conforme o artigo 49, inciso X da Constituição Federal. O Senado Federal, como componente do Congresso Nacional, tem a competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, no caso do presidente, governador, mediante o controle externo, e o Congresso Nacional deve realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. No cumprimento dessa função, o Congresso Nacional conta ainda com o apoio do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. A Constituição Federal e o regimento interno do Senado Federal prevêem várias formas de os senadores atuarem na fiscalização. Vamos lá. Requerer informações a ministros de estados ou a qualquer título de órgão diretamente subordinado ao presidente da República. Exemplos, né? Apreciar contas da presidência, apreciar contas do presidente da República, fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, avaliar políticas públicas, constituir constituições parlamentares de inquérito, no caso a CPI, constituir as comissões parlamentares de inquérito, conhecer o trabalho da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o CTFC. Competências privativas do Senado Federal. Vamos ver as competências deles. As competências privativas do Senado Federal estão dispostas no artigo 52 da Constituição Federal. São elas: processo e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidades, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante, né? Esses dois. Do Supremo Tribunal Federal. Os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. O Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Aprovar
previamente por voto secreto após a aquisição a escolha de magistrados nos casos estabelecidos pela Constituição. Ministros do Tribunal da União indicados pelo Presidente da República. Governador de território, presidentes e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, chefes de missão diplomática de caráter permanente e embaixadores, titulares de outros cargos conforme a lei. Vamos lá. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante de dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operação de crédito externo e externo. Estabelecer limites globais e condições para montante da dívida mobiliária dos Estados do Supremo Tribunal Federal. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Elaborar seus regimentos internos, dispor sobre sua organização, funcionamento policiar, criação, transformação ou extinção dos cargos, a função de seus serviços e iniciativa de lei para fixação da retrospectiva remuneração, observando os parâmetros estabelecidos nas diretrizes orçamentárias. Eleger membros do Conselho da República e avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estatura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. É isso aí, pessoal, que eu falei para vocês aí. Tudo isso aí que eu falei para vocês são atribuições do trabalho de um senador federal. A gente vê aqui que é muito importante, é um pouco diferente dos deputados federais, por conta que eles podem causar um impeachment para o Supremo Tribunal Federal, um membro ali do Supremo Tribunal Federal, coisa que o deputado federal não faz. Isso é muito importante, muita gente não sabe disso, né? Então, se a gente sabe que no nosso estado existem 3 senadores e totalizando no Brasil inteiro formam 81. Então, se a gente não está gostando que aquele certo ministro do Supremo Tribunal Federal, que é da Suprema Corte, não estiver trabalhando da forma correta, a gente pode cobrar aos senadores para que eles façam ali a votação para causar um impeachment naquele certo ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é democracia. Entre outras, né, eles podem prender deputado federal, eles podem prender militares de altos cargos, generais, e assim por diante. A gente vê que o poder dele de fiscalização é grande. Só que a gente tem que estar no pé cobrando e observando a situação, se ele está sendo um senador bom ou não. Se está sendo ruim, nem espere muito. Quando esperar acabar o mandato dele, já não volta nele mais. Mas se está sendo um senador bom, a gente tem que cobrar, sendo bom ou sendo ruim, tem que cobrar e observar esse trabalho dele, se está sendo o correto. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, dá aquela curtida, compartilha. Se ficou com dúvida, chega lá no privado, fala comigo que a gente conversa direitinho para que possa entender, né? E que mais pessoas também possam entender isso. Chegue esse vídeo e tenha esse entendimento de como funciona o trabalho de um senador federal e esse sistema político brasileiro, como funciona, para a gente ter ideia de como cobrar, de como fazer a democracia da forma correta. Se você vê esse vídeo lá no YouTube, se inscreve-se no canal, deixa aquele like, comenta lá também, compartilha. Se vê no Instagram, curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Valeu aí, pessoal, por ter assistido até o final, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre o governador.
governadores, no caso, governadores, que já vai partir para a esfera do executivo. Eu já tinha falado sobre o prefeito, agora eu vou falar sobre o governador do executivo estadual. É isso aí, pessoal. Valeu aí por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Tamo junto.